Pod Buono, hoje com uma amiga e profissional muito especial, doutora Alexandra Manuel Garcia. Muito obrigada, Alê, por estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar com você mais uma vez, porque a gente já fez um trabalho juntas. Verdade. E nossa, é super honroso estar aqui. Muito Eu obrigada, que agradeço, eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um momento aí de muita troca e de muito conhecimento para muitas pessoas, principalmente as mulheres. Hoje é especial. Então, eu vou te apresentar aqui, falar todo esse gabarito, essa mulher incrível, advogada, especialista em direito de família e violência doméstica, professora, inclusive da minha irmã, e mentora de carreira. Doutora Alexandra, uma delícia viver esse momento com você aqui. E hoje, nesse bate-papo, eu quero muito que você fique à vontade, porque assim, nós conversamos, né? Você aceitou o convite e eu disse, Ale, vamos falar de mulheres, vamos falar da lei. Eu gostaria que você pudesse ficar à vontade para a gente explanar sobre isso. Bom, vamos lá, vamos falar de mulheres, né? Primeiro que nós mulheres temos um encargo muito grande na sociedade. Sim. Porque a gente precisa ser boa em tudo. Sempre falo isso. Você precisa ser boa pessoa, boa mãe, boa esposa, né? Porque se você não é boa mãe, pronto, não serve. Taxada. Tá, né? Taxada. Até porque eu falo, a parentalidade é de ambos. Do Exato. homem e da mulher para com aquela criança. Sim. Mas se você vê uma criança subindo em cima de uma mesa, a primeira coisa que as pessoas falam, essa criança não tem mãe? Quem é a mãe? Cadê a mãe Cadê dessa a mãe, criança, né? Então a gente vive aí um padrão de machismo, mas esse padrão de machismo é um padrão social. Não é só dos homens. Sim. Nós mulheres também somos machistas. Mas é porque houve essa construção do machismo, né, na nossa vida. E nós somos colocadas num patamar, né, de belas recatadas do lar. Então é difícil, às vezes, até a gente chegar para... Eu, como advogada, num reduto que é da advocacia, do judiciário, que é masculino. Completamente masculino, né? Né? Então, mulheres na política. Sim. É difícil. Muito. Então, a gente começa a falar interrompido o tempo todo. E não é diferente comigo. Ah, mas você já tem um tempo de carreira, então você se impõe. Eu falo para as jovens advogadas que estão comigo, empresárias que me procuram, porque elas querem saber como é que eu estou gerindo o meu escritório, um escritório só de mulheres. Fantástico isso, né? gente. Incrível. Só mulheres trabalham comigo. Sim. E aí, eu sempre recebo também a seguinte pergunta, viu, Má? Por que um escritório só de mulheres? Aí eu pergunto, por que um escritório só de homens? Quantos escritórios de Isso advocacia? não espanta, né? Não Agora espanta. é E o contrário, olha lá. Mas por quê? Será que nós somos competentes? Tem que ter um homem no escritório para validar a minha competência? Então, muitas vezes eu chego em alguns lugares, a pessoa vem com esse assim, mas o fulano, ele cobrou tanto, mas é o fulano, né? Um homem. Tenho esse questionamento, né? Então, eu tenho essas... Discriminação. Discriminação. Né? Exatamente, total. E essas mulheres que eu estou, né, mentorando, quanto advogadas, jovens advogadas, eu mentoro homens também que me procuram, e as empresárias que às vezes me procuram para falar sobre gestão, sobre posicionamento. Certo. É isso que a gente tem que falar. Nós, mulheres, temos que se posicionar na sociedade. Sim, porque ela é machista. Porque ela é machista e porque ela exige isso da gente. Exatamente, exatamente. Então, se a gente parar para pensar, na nossa avó, ela não tinha essa posição. Eram poucas as mulheres. Eu sou uma pessoa que admiro muito a história da Hebe Camargo. Mas ela tinha um pai, um homem, né, que era diferente. Ele não olhava a filha como aquela que precisava lavar louça, mas sim como uma cantora, como uma apresentadora, como uma mulher que tinha que estar no mercado de trabalho. E naquele tempo, Naquele tempo. Então, assim, era raro, dá pra contar nos dedos as Sim. pessoas que tinham isso. Né? A Tarsila do Amaral também, o pai dela mandou ela para São Paulo, filha, você vai, mandou para Paris. Num tempo que não se fazia que isso, não né? se fazia isso. Mas hoje, nós estamos aqui em 2024, a gente ainda tem essa discriminação. E eu vejo muitas mulheres que chegam no meu escritório que têm uma fala que elas não têm espaço na sociedade. Isso é muito triste.
porque a gente tem pé de igualdade, sim, com homens. Sim. Nós somos iguais, e a Constituição, nossa lei maior diz que nós somos iguais. Exatamente. Mas é que as pessoas não querem que nós sejamos iguais, né? Então é um padrão, machismo é um padrão social, vem dos Sim. dois lados. E é curioso você falando isso, né? Eu me vejo na política e meu trabalho com muitos homens, né? A grande maioria são homens na minha convivência. E eu tenho exatamente essa questão que muitas mulheres, inclusive essa semana, uma guarda conversando comigo, a gente estava conversando a respeito do cumprimentar as pessoas, e os homens, inclusive, porque existe uma confusão. Né? Então, eu acho que é sobre o posicionamento, a firmeza, a postura que a gente ali coloca, a presença, porque o corpo fala, né, Ale? Sim, sim. Então, eu acho que tudo isso, a vestimenta, você tá ali, né, num local que exige mais uma roupa mais social, tudo isso, existe uma leitura. E claro né? que existe. Claro que Então, existe. assim, a gente estava conversando sobre isso e como se posicionar, porque eu já estive em reuniões onde a grande maioria eram homens, e se fazer escutar era algo bem difícil. Isso quando não começa com as piadas, né? A risadinha quando a mulher pontua uma fala. Exatamente. Aí começa as piadinhas, os adjetivos, e isso é péssimo. Sim. E aí você tem que ser... Aí se você se impõe, aí você é Você é louca, grossa, né? desequilibrada, ou tá na TPM hoje... Ela tá com burnout. Aí você tem sempre alguma justificativa. Isso, exatamente. Mas nunca o olhar do rapaz da ação anterior. Exato. Né? Aí se é o homem que se impõe, ai, que legal, olha. Olha como ele é firme. Como que ele é, né? ele é sério, né? Então, como isso. é profissional, né? Isso. É uma distorção. Total. E aí eu falo pra você, por que a gente ainda tem tantos homens sendo eleitos? Por que a gente tem tantas mulheres concorrendo e essas mulheres não conseguem esse lugar? Sim. Porque a gente pode colocar aqui na nossa cidade, né? Exato. Não, e a maioria são mulheres, né? A maioria é mulher que vota. Exato. A gente tem a maioria enquanto eleitores. E aí eu te falo, eu estou pré-candidata, né? Isso não é nenhuma novidade. Estou firme, né? Ativa na política. E assim, eu vejo algo que me alegra muito. E me dá muita satisfação ver apoio de mulher. É isso. Ale, o que eu tenho de mulheres que escrevem, que curtem, a maioria das minhas curtidas, dos comentários, são mulheres. Eu acho que quando você ocupa um cargo político, é para todos. Sim. Homem, mulheres, Sim. ok, perfeito, sem dúvida. Mas quando você, mulher, tem o apoio das mulheres, olha, eu vou falar pra você, eu realmente fico muito feliz, muito honrada. E fico com uma alegria gigante, porque eu acho que mulher tem uma força fenomenal, né? Nós somos uma potência. E eu sei o quanto o equilíbrio é importante. Sim, mas né? isso é democracia. Exatamente. E a gente tem que exercer mulheres, essa democracia. O homem tem um lado, a mulher tem uma outra visão. Sim. Soma e a gente vai firme juntos, caminhando para algo maior, né? Em prol de todos, em todas as áreas. Porque quando um homem advogado se une com uma mulher, é excelente. Só que precisa ter essa... Precisamos chegar ainda em vários lugares. A gente precisa chegar em vários lugares. Aí, quando eu falo da padrão machista, aí vamos lá, vamos voltar, né, nessa questão. Quando tem um filho, tem um aniversário, nós temos filhos. Sim. Né? E tem um aniversário e é um menino. A gente vai lá já na loja, que é setorizada, do que é de menina e o que é de menino. Sim. Né? Porque você não vai dar uma geladeira e um fogão para um menino. É o você azul vai buscar, e o rosa, né? Você vai buscar o que para ele? Um carrinho. Um skate. Um skate, uma bola, né? Não vai. E a menina? O que tem no corredor da menina? Boneca, mamadeira, uma tábua de passar roupa. Sim. É ou não é? É isso que tem. Aí eu brinco. Por que não tem o martelinho da juíza? Justamente. Por que não tem, né, algo... A policial. A policial. Né? A mulher policial. Você só vê essa pro menino. Mas isso ainda é uma questão que eu sempre falo de padrão social. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a respeitar o lugar da mulher. Eu com filho homem. Eu também. Falo, né? Respeitar. E as minhas filhas também. Esses dias a gente estava
conversando e minha filha falou assim: ah, eu não vou sair de casa. Ela tem 24 anos, eu vou ficar em casa. Aí, porque eu nem quero casar, né? Não vou sair de casa. Aí minha filha menor, a de 13, virou pra maior e falou assim: então você precisa casar pra sair de casa, pra ter sua independência, vai ter que casar? E aí você para e pensa. Olha as gerações. Exato. Eu tenho um delay, né? É. De 24 para 13. Olha que diferença. Que sacudida, né? A de Aí eu 13 falei, já. olha que belezinha, já entendeu. Que legal. Já entendeu que ela não precisa depender financeiramente de ninguém. Eu, né, você agora é cancelada, né? Jamais. Eu falo assim, eu sempre brinco com essas questões, né? Você cancelada, podem me, né, cancelar agora, nesse momento que eu vou falar. Mas eu sou a favor de que o regime legal de casamento seja separação total de bens. Cada um com seus bens. Tá? Porque se você vai comprar junto, então é 50 para cada um, põe o nome de cada um lá. Porque muitos são os que casam em separação total de bens para fraudar. E aqueles que casam de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ao que você chega no cartório padrão, e vai ser, né? que é o padrão, sem nenhum tipo de explicação, apesar que a lei diz que o cartório tem a obrigação de te explicar quais são e o que vai acontecer. Na comunhão parcial de bens é o que você adquire junto, sem nenhum tipo de prova de esforço comum. Certo. Só que é o seguinte, aconteceu com a Samara Filippo. Ela, há pouco tempo, né? Ela casou em comunhão parcial de bens e ela não tem nada. Por quê? Tava tudo no nome de terceiros. Não tava no nome do marido. Do marido. Tava no nome do irmão. Uma casa na qual ela vendeu o apartamento dela para dar de entrada na casa. E tá sem nada. Então vamos fazer o seguinte. O salário dela não ficava com ela, né? É uma violência patrimonial gigante. É uma fraude. E ela tá esperando algo do judiciário. E aí eu tenho uma frase que vai ser, né? O tema do meu livro. O que você espera da justiça e o que a justiça te entrega. Nossa. Profundo, hein? Porque é E isso. triste. E triste. Né? E triste. Então, veja, ela teve que vir à mídia pra dizer, gente, até agora ninguém fez nada. Eu dei o meu apartamento. E isso significa subrogação, em termo técnico. Tá? Só que não tá no nome do marido, né? Tá no nome de terceiro. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil provar. Então, se é separação total, era o apartamento dela. Ela vem pra esse casamento com esse valor. Dela. É meu. Uhum. Na comunhão vai se perder. Compramos outro apartamento. Aí entra o meio a meio. Entra lá o meio a meio, entendeu? Sim. Então, assim, é que, na realidade, existe essas fraudes o tempo todo. E assim, eu não sei o que o ex-marido dela fazia, mas o ganho dela, o trabalho dela, né? Acho que o volume, a vida financeira ali, muito boa parte dependia dela, né? Eu não sei, porque é tanto jogador de futebol desses dias na mídia que eu não sei se o marido dela era jogador de futebol, não posso confirmar, né? Ah, entendi. Era jogador de alguma coisa, Tá, né? Se é tá. futebol... Tem um sopro aqui. Diz que é basquete. Tem um sopro buono aqui que disse basquete. Eu falei pra ela participar hoje, mas ela não quis, viu, Ale? Então, aí é o jogador, né? Porque a gente teve tantas notícias de jogadores, né? Sim, então, aliás, eu quero muito falar sobre isso, porque é assim, a gente sabe que as leis não são nossas, né? Mas eu gostaria que você comentasse sobre isso também, viu, Ale? Mas complementando a questão aqui do regime de comunhão, e aí as pessoas vão falar, tá, mas se a mulher ela vai fazer a escolha de ficar em casa, como é que vai ficar se ela não vai ter patrimônio? Ah, isso é uma pergunta. Daí a gente tem uma reforma do Código Civil que vai vir aí, né? E vai ter as questões contratuais. Faça pactos. Porque jogador de futebol faz pacto. É verdade. Por que nós não podemos fazer um pacto? Então, para cada ano que eu fiquei sem trabalhar, cuidando dos filhos, lavando sua roupa, X de indenização. Então, vamos pactuar. Porque na verdade é uma renúncia, certo? Certo. Se eu escolhi pra ficar, e aí ele teve ascensão, sim. Peraí. E a gente vê muito isso com empresários, né? Muitos. Com muitos, assim, diretores, VPs, Mas vou dizer né? pra vocês que eu conheço várias pessoas, né, dos meus casos, que têm homens também. É isso que eu ficarem em casa, ao contrário né? também existe. Homem que ficou em casa pra essa mulher ter essa ascensão, aí ela chegou lá, ela fraudou a partilha. Então, fraude... Eu costumo dizer assim, caráter não é um produtinho que a gente compra, né? Tem uma água aqui, fui lá, comprei. Ou você tem ou você não tem. Ou você tem, ou você não tem. Sim. Né? Não e aí, assim, né? o que é parceria
e aquilo que vem de você, né? Era do nada, andava de Fiat 147. E aí depois Teve um upgrade teve um que tá de upgrade, Porsche né? aí. Tá Sim. andando para baixo para cima de Porsche. Você tem que ser bom ali no Fiat 147, tem que ser bom no Porsche. Não deu certo o relacionamento, ok. Segue o baile, né? Mas não vamos fraudar um outro. Sim. Vamos fraudar a vida do filho, porque as crianças são as mais que sofrem com tudo isso e elas que têm a redução Eles que pagam o preço dessa disso, né? capacidade financeira. Porque fica para a mãe. É porque aí entra numa questão de ego, né? E de vaidade. E aí, qual é o motivo da briga? É o dinheiro. E quem paga o preço dessa briga? As crianças, Exato, né? exato. E é uma briga, normalmente, de uma criança, né? Até se formar e tudo mais. Quantos anos não se estende, não se prorroga essas discussões e esses atritos, né? Sim, Aonde e o isso serviço acaba com o emocional, né? que a mãe presta, Sim, que não tá lá mensurado. sim. Né, de buscar na escola, de ter responsabilidade, De tudo, de estar passando médico, mal, ficar lá no UPA tantas horas. Sai do trabalho, né? Exatamente. Porque quem sai do trabalho para cuidar da criança é a mãe. Exato. Né? Então, Existem olha o pais, claro, mas a gente tá falando da maioria, né, Ale? Como a violência doméstica tem com homem, tem também, mas qual é a maioria? Não. Então a gente tá falando de maioria. Exatamente, maioria. Né? Exatamente. Dessas mulheres que estão aí sofrendo todo essa posição de encargo, né? Sim. Imposição da sociedade para elas. E é algo assim, implícito, né? Não é algo que vem escancarado. Ela mesma tem com ela a culpa. Claro que tem, porque o entorno social dela vai cobrar. A mãe dela vai cobrar. Se ela estiver trabalhando, o filho com febre e o ex-marido for levar no UPA, quando ela chegava, um absurdo. Você que mãe que você é? Você está abandonando o seu filho. Sim. Você não tem amor para o seu filho. Aí a criança escuta e vai achar absorve. absorve. É isso aí. É complexo, né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Isso tem E isso vem acontecendo muito, Muito. Né? Por isso que eu acho que a gente também vem vivendo com uma sociedade aí bem doente. É uma realidade. É muito triste isso que a gente acaba vivenciando, experimentando, ou na carne, ou acompanhando amigas, familiares. Sim, a mídia. A mídia, exatamente. Esse caso Ana Hickman também, eu acho que é algo que a gente pode falar, porque o que ela está vivendo aí, o menino está sendo exposto, porque também tem uma coisa, como tem poder, como tem mídia, como são famosos, a proporção disso também para uma criança, né, não se mensura. Eu acho que deve ser muito difícil, né, ser filhos de famosos. Começa por aí. Você tem que ter uma maturidade, né? Até porque não é uma escolha, né? Não é uma escolha, exatamente. Já tem esse peso. Sim. Agora, essa criança ser exposta é porque foi para a mídia. Mas dentro dos processos judiciais, existe muita exposição dos filhos. Tá? Pessoas que tiram foto das partes íntimas da criança para mostrar, por exemplo, para mandar para advogada, que nem eu recebo, para dizer, olha só como a calcinha veio suja. Nossa. Olha como veio, ele não deu banho direito. Quero fazer uma denúncia. Da mesma forma, quando a criança vai para casa do pai e ele fala, manda pra gente as unhas da criança, olha, ela não corta a unha da criança. Aí a minha resposta é, corta você. Poder familiar dos dois, responsabilidade dos dois. Sim. Então, vai buscar a criança, já vai com o celular, gravando. Já vai na maldade, né? Entendeu? E a criança é o quê? Produto que tá ali sendo fotografado o tempo pra todo. ser usado contra a mãe que ele ama. Pra fazer uma prova. A criança não é prova de processo nenhum. Aos meus alunos eu falo, muitas são as ações que escrevem assim, o objeto da ação de guarda. Vida. Que objeto? Nós estamos falando de um ser humano, de uma criança em desenvolvimento, com 2 adultos que precisam ir para terapia, né? Às vezes para psiquiatria. Sim, faz parte. E aí a gente entra nessa questão aí da Ana Hickman. Para mim, o Alexandre, ele é um sem noção total. Né? Tá dentro de alguma patologia, que eu não sou a psicóloga, mas ele tem alguma patologia. Sim. Claro escancarada. Que tem, é visível, né? E ele, a todo tempo, ele quer dizer que a Ana Hickman é louca, desequilibrada, mentirosa. Aliás, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Quem nunca foi chamada de louca, né?
Eu fiz uma enquete Desde aí. criança. Eu fiz uma enquete aí com várias mulheres nas ruas da cidade e, olha, para não dizer 100%, não vamos ser injusta, vai de 99,9 já é, foram chamadas de loucas. taxadas de loucas, Sim. né? De desequilibradas. Exatamente. Ou se não, tá na TPM, coitada. É. Né? Coitada. Tá na menopausa, coitada. É sempre assim. São adjetivos, né? Bem pejorativos, Exatamente. eu diria. Agora, a Ana Hickman, ela acho que passou um bom tempo da vida dela na dependência emocional, porque financeira não, né, gente? Porque é ela que provia. provia tudo, né? Então, ele tinha o papel dele ali de fazer os contratos manipulador. e tal, ok, mas qual era vamos lá então falar de forma errada, né? Qual era o objeto que ele tratava, né, para acontecer Não, tanto que ele pra ser falou, né? monetizado? Várias vezes ela tratava ela como um produto. Sim. Então ela não poderia engordar nada. E o cabelo, peso, né? Podia, Vídeos, né? quando ela mudou a cor do cabelo, como ele tratou ela. Exatamente. Quando ela tá lá no jardim, né? E ela tá com a mão suja, você vai sujar sua unha, porque isso aqui. Então, tratava ela não como tinha um produto, ela uma não boneca. tinha prazer, você percebe Claro que ela que não podia não. ter prazer? Claro que não. Porque imagina o medo que ela não tinha de, ele vai chegar e eu tô com a unha assim, eu mudei o cabelo, isso vai dar errado, ele vai o caos, o inferno que ela não vivia, o medo, né? A opressão. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, é o Júnior Rostirola, do café, né? Sim, com Deus Pai. Isso, ele conta a história dele. E a história dele é de violência doméstica. Primeira vez que ele apanhou, ele tinha 7 meses, ele tava chorando, o pai deu uma surra, ele só não morreu porque Deus não quis. Meu Deus. O pai tirou a cinta e bateu num bebê de 7 meses. E ele conta que tô contando isso porque isso é o medo, e de muitas pessoas. Que dava 6 horas da tarde, o pai tá chegando do trabalho, as pessoas ficavam desesperadas, acuadas, tá tudo limpo, tá tudo arrumado. E quantas são as casas hoje em que este agressor chegará? E isso, né? Acontece. E isso vai acontecer. É o cenário, né? Exato. E ele estava falando sobre isso, dizendo, olha, eu sofri a violência, porque minha mãe apanhava, todos os irmãos apanhavam, os filhos apanhavam. Então a gente tem uma violência doméstica que é tratada como do companheiro, né, da união estável ou com o cônjuge, o casamento, e temos também a violência familiar, que se estende aos filhos. Aos filhos e também aos idosos. Sim. Porque tem muitos filhos que, né, batem nos seus pais, idosos. Sim. Então a gente tem essa questão e a lei protege. Então, quando a Ana Hickman vem, né, no empoderamento que essa mulher na força que ela tem, essa mulher tem, e diz, olha, eu sofri violência. Eu costumo dizer que o quarto poder é a mídia. Então ela foi a mídia. Ela teve coragem de expor, agora eu quero fazer um boletim de ocorrência, chega pra mim, quero sair disso, né? Ela está sofrendo o que todas as mulheres, e eu vou dizer todas porque são todas mesmo, né? Na sua maioria sofrem. Acusações, fraude financeira. E que é normalizado, né? É normalizado. O que mais assusta. Vou tirar a guarda do seu filho. Acusações de alienação parental. Isso é um medo que uma mãe tem, né? Exato. De ficar sem o filho. E aí, quando tem o uso inadequado da lei da alienação parental, e aí eu vou dizer pra vocês, mas tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Vou dizer, não precisa da lei, gente. Porque a gente tem a Constituição Federal, no artigo 227, que garante à criança a convivência familiar e comunitária, entre outras coisas. E tem o exercício do poder familiar. Então, quando você impede uma criança de conviver com um outro pai, que esse é o tema principal da lei da alienação, você está abusando do exercício do poder familiar. Então, nem precisaria da lei. Não quer falar da lei? Não tem problema. Ela não protege abusador sexual, ela protege a criança. É que os adultos usam errado a lei. E aquele que deve fazer, que é, né, na advocacia, por exemplo, também se beneficia disso. Então, eu falo para os meus alunos, que consequência você acha que você vai ter na sua vida dando uma orientação de um falso crime? Por exemplo, de abusos sexuais que nunca existiram, só para não ter a convivência. Poxa vida. Que triste. Lamentável. Que triste uma criança saber que ela pode ter sido abusada,
numa falsa memória, que ela era criança, ela não sabe. Exato. E ela vai crescer e ela vai ler um dia isso. Aí você essa estudando questão toda. psicanálise. É. Não, é Que adulto vai ser? Não, não vai conseguir ser um adulto funcional nunca. Exatamente. Vai precisar de muitos anos de terapia. Isso. E se chegar à terapia, porque hoje eu vejo que o problema é esse também. E As o que a pessoas gente está vão fazendo com as crianças? estragando, deixando elas doentes, crescendo adultos completamente E aí tem um monte de adolescente se desequilibrados. cortando. É um ciclo, e é um ciclo que se repete. Exato. Tem um monte de adolescente se cortando, se Se machucando, mutilando, né? Não querendo ter relacionamento com ninguém. Não só o amoroso, mas o afetivo. Eu não quero ter amigo. E a decepção, inclusive, com o pai, Exato. com a mãe. Exatamente. Tudo começa dentro de casa. Sim. Então, quando a Ana Hickman vem e dá essa Grito, voz, né? porque depois dela outras mulheres da mídia, Sim, né, sim. atrizes também falaram sobre isso. Sim. Como chama essa outra que nós falamos agora? Eu me esqueci. Cadê meu buono? A Letícia Modelo. A modelo, verdade. Que ela também falou, né, há poucos dias, relatando. E quando todo esse essas cenário. mulheres, agora eu falo, essas mulheres, né, estão aí, teve aquele cineasta em 2022, que várias mulheres também lá em Hollywood denunciaram, Sim. porque para ser a protagonista do filme Foi tinha que fazer o teste do sofá, Foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha. Foi Olha lá. esse filme que eu fui assistir. tá? Eu saí de lá, pasma. Sim. Porque uma teve a coragem de denunciar, Exato. né? E todas as outras aí foi processo atrás de processo e relatos horrorosos atrás de relatos. Isso. E aí a gente é medido dessa forma. E eu vou dizer, a sociedade é bem complicada mesmo, e a gente precisa mudar muito, eu falo. Quando eu tive o câncer, né? Eu tive o câncer em 2020, que eu optei em fazer a mastectomia bilateral, tirar, porque eu fiz o exame da Angelina Jolie, eu ia ter um câncer logo depois, né? Então eu optei em tirar as duas mamas. As pessoas perguntavam, mas você teve coragem de tirar as mamas? Gente, é saúde. E o que seu marido vai achar disso? Gente. E mulheres te perguntaram, né? A maioria? A maioria me perguntou isso. Então, assim, eu brincava, não sou reduzida a uma mama. Eu tenho muito mais eu não deixo que de ser uma mulher, mama, né? Não vou deixar de atraente, ser. Mas tem homens que não querem fazer a vasectomia porque acham, né, que vão ficar infértil, Sim. né? Vão ter problemas. E aí, ok, a masculinidade... Inférteis não, inférteis eles vão ficar, gente. É a masculinidade ok, né? Olha como que isso... E é uma questão... Aquele desserviço daquele rapaz lá, o Campari, quando a gente fala... Nossa eu falo, Senhora, desserviço a gente tem toda hora. o tempo todo. Né? Como, principalmente vou aqui, né, relatar, já entrando na questão da medida protetiva, nas TV Pinga Sangue. É isso que eu falo pra você. O que é a medida protetiva? Isso é uma pergunta que vale a gente falar claramente no português, né? Para as pessoas compreenderem. A medida protetiva, ela tem a finalidade de proteção. Ela tem a finalidade de cessar uma violência ou impedir uma violência. Então, por exemplo, numa possível ameaça, já pode fazer um pedido de medida protetiva. E é uma ameaça, não uma ameaça só da questão, vou te matar. Não, uma ameaça, vou dar um soco na sua cara. Sim, que no momento da briga é normalizado o eu vou quebrar seus dentes. Exatamente. Eu vou acabar com a sua vida. Isso. Né? E uma violência que já aconteceu física ou uma violência que é recorrente, que é a violência psicológica. E essa é terrível, né, Ale? Mas aí as pessoas acham que não dá para fazer medida protetiva da violência psicológica. E dá. Tá? Qual é o caminho, Ale? Porque a mulher, a voz da mulher, ela tem poder. Então, por isso que as pessoas utilizam de forma errada a Lei Maria da Penha também, tá? Para fazer afastamentos inadequados. É retroceder e atrapalhar todo um processo, Quem precisa. Né? Exato. É muito cruel, né? E uma mulher se submeter e aceitar a fazer isso de forma... para benefício próprio. Mas esse benefício próprio, às vezes, é porque temos aí a questão da frustração do relacionamento. Aí, se houve uma traição ou se a pessoa já está... É uma vingança. E a gente não deve usar nem as crianças, nem muito menos a máquina judiciária para isso.
Porque senão você atrapalha a vida de todo mundo. De mulheres que realmente realmente precisam. precisam e dependem, né? Né? E a medida protetiva pode ser feita na DDM, né? Na Delegacia de Defesa da Mulher. Só na DDM? Não, pode ser feita em qualquer delegacia. Explica isso, Ale. E aí, as pessoas acham o seguinte, que vai na central, vamos falar de Indaiatuba, temos a central primeira e temos a DDM. Então, já teve, todo mundo aqui já sabe, né, já foi notícia aí das redes, que a pessoa chegou na DDM e, desculpa, na central e não conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Ser na DDM. Precisa esperar segunda-feira. Não, tá errado. Isso está extremamente errado, porque a lei fala que pode ser feito o pedido da medida protetiva, o boletim de ocorrência e o pedido da medida protetiva em qualquer delegacia. Inclusive, eu posso ir embora de Indaiatuba e para Bahia, chegar lá e falar, eu quero fazer uma medida protetiva, eu apanhei em Indaiatuba. Gente, usa o corte aqui, por favor, se precisarem. E levem como informação para quem se negar. É isso aí, tá aqui. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer horário. Porque a DDM teria que ser 24 horas em todas as comarcas. Mas aí a gente esbarra no Estado, que não tem efetivo para isso. Uma deficiência de funcionários mesmo, tá? Se é uma violência psicológica e você tem lá provas, prints, e-mails, olha, por exemplo, eu tive um caso uma vez que o cara, ele colocou câmeras em todos os cômodos da casa. Meu Deus. Tá? Em todos os cômodos da casa. Porque a violência contra a mulher, ela é democrática. Ela pega tanto a pessoa ali, né? A criança. Daqui da classe C, e pega a né? A única diferença são os prêmios, que eu falo, no final da violência. Sim. Aqui ele oferece, vamos comer um cachorro quente, lá uma viagem para a Europa, né? Para se redimir. Estrela Michelin. Exatamente. Mas, tendo ali, na violência psicológica, essa mulher, o advogado ou advogada pode buscar o próprio judiciário sem passar pela delegacia. Olha, isso você uma informação... Vai lá e pede. Inclusive no plantão. O que é o plantão? Fecha o fórum, 6 horas na sexta-feira. Sim. Tem plantão. A nossa cidade, o plantão é em Itu. Temos sábado e domingo plantão. Um juiz de plantão lá em Itu, do fórum, que vai atender os casos de urgência. Quais são os casos de urgência? Uma medida protetiva é um caso de urgência. Sim. Então, eu tive esse caso em que das câmeras, mas não tinha agressão. Mas tinha uma violência psicológica absurda ali. E ele mandava assim pra ela, não estou te vendo na câmera. E ela falou, não aguento mais. Era o Big Brother. É. E aí, nós entramos com um pedido de afastamento, tortura, violência né? psicológica. Essa mulher vive o tempo todo sob pressão. Sob pressão. Até o time do banheiro ele controla. O tempo todo. Não, no banheiro também tinha câmera. Meu Deus. A pessoa não pode ir no banheiro, né? Olha que absurdo. Uma outra que a gente conseguiu no plantão foi... ele mandou era Natal. Ele mandou para ela uma foto de um caixão. Aí eu falo para vocês. Aí a patologia vai no nível... hard. Né? Por quê? Como que ele conseguiu ter um caixão? E ele falou, esse é o presente de Natal para você e para sua família. Meu Deus. Não teve nenhum tipo de agressão física antes. Não, mas a violência... Mas ela falou, não quero mais, não volto mais para casa. Como voltar para casa, né? E aí ele mandou a foto do caixão. Nós conseguimos uma medida protetiva. Tem uma foto, olha aqui, ameaçou ela. Tem arma em casa. Avisa. Porque daí vai pedir a medida protetiva com o recolhimento da arma. É PM, GM do militar. Não tem problema, vai buscar. Aí tem um procedimento de ligar na corporação. Sim, e comunicar e a corporação acompanha a medida. Tá? Então, essas são as questões da medida protetiva. Aí, provavelmente, esse profissional da área acaba sendo recolhido. Isso, né? Ele não aí fica, tem todas umas questões. Ele não perde o emprego, ele só vai ser relocado na sua função. Exatamente. Né? E eu falando da TV Pinga Sangue, é porque a TV Pinga Sangue presta um desserviço. Quando ela fala assim... Desinforma, né? A menina faleceu, né? Teve, no caso, a menina jovem de 20 anos morreu de 17 facadas. Passa o dia inteiro aquilo. O dia inteiro se explora essa informação, essa chamada. Aí você quer saber o que aconteceu. Aí você senta para assistir.
Aí jovem de 20 anos, morreu com 17 facadas no baile funk. O que acontece? Nós temos um discurso que é indignante, né? Porque você tá ali, seu discurso indignador. Que absurdo! 17 facadas, uma jovem de 20 anos. Mas nesse momento que você escuta que ela tava no baile funk, Mas também, mas olha também onde ela tava. se ela tivesse na igreja, É. Você mas acha a que é igreja morre também porque Você acha que morreu é em Campinas. Você acha que é lugar de uma moça frequentar? Isso. Né? Uma moça de família? E o que a gente fez? Chancelou a violência, dizendo, então, tudo bem, se ela estiver no baile funk, Assinou ela pode embaixo. ser morta com 17 Sim, facadas. sim. Não é? Oh, E na sequência ele fala assim: ela tinha 5 medidas protetivas, não serve de nada. Gente, a medida protetiva não é um processo, ela é um procedimento. isso é uma diferença muito grande, Muito né? grande. E ela para cessar uma violência e para impedir uma violência. Então, se ela tinha 4 ou 5, ela pode ter 20. Cada vez que ela tem uma medida protetiva, foi para um tipo de violência. E é importante todas. Todas, tá? Por quê? Essas 5 medidas faz o perfil do agressor. E aí Isso vai virar um processo. Se o promotor entender que aquela agressão foi uma tentativa de feminicídio, é importante ter isso. Até porque eu falo assim, às vezes você se livra então desse agressor. Ele desinvestiu de você, ok? E você saiu ilesa. Mas vai ter a próxima. Vai. E aí, vamos supor, 2 anos depois, ela aparece morta. Quem é o suspeito? Ele. Porque tem um perfil. Entende? Sim. Então, a medida, ela não serve para instruir processo criminal e nem divórcio. A medida serve para proteger a mulher. Essa é a finalidade. Tinha tanta confusão disso, Má, que precisou que a lei em 2019 tivesse um artigo para explicar isso. Porque as pessoas não sabem, e não sabemos, estou dizendo aqui do judiciário. Uhum, O juiz, o promotor, o delegado, a polícia. Havia uma confusão sobre isso, tá? Uhum. Mas quem estuda não tinha essa confusão, porque eu sempre soube, graças a Deus. Mas precisou em 2019. Mas a interpretação, ela era... Isso, ter um artigo, aumentar a Lei Maria da Penha para explicar. Olha, ela serve para proteger. E ponto. Não importa se ela tem 20. Os crimes que foram cometidos, por exemplo, hoje a violência psicológica é crime. Antes não era. Conseguimos, né? Conseguimos. Antes não era. E a violência que deixa mais marcas. Exatamente. E são marcas não visíveis. Irreversíveis muitas vezes. Sim, sim. Porque eu mesmo hoje atendi uma moça no meu trabalho, da qual eu fiquei, assim, muito chateada, porque a gente tem a empatia, a gente consegue se colocar. Eu não consigo exatamente sentir, né? Mas você consegue se colocar no lugar dela. E ela estava falando sobre o emprego dela. Que ela se retirou antes que ela fosse mandada embora, porque, com medida protetiva, ele estava indo nas proximidades, amedrontá-la, assustá-la, né? E aí ela estava conversando hoje comigo, inclusive dei algumas orientações e até ajudei a conduzir ali uma parte da situação que ela relatou. E você vê isso o tempo todo. Essa questão, na medida protetiva, ela vem lá, né? Que ele tem que se manter afastado do lar, né? Ou da residência conjugal, que era, e do local de trabalho. Por que teve que colocar do local de trabalho? Porque se é 200 metros, 500 metros, não tem que estar afastado dela, isso significa que tem que ficar afastado, em qualquer lugar. Não ter comunicação. Eu já tive casos que agora pararam, mas lembra que podia no Pix mandar mensagem? Escrever. A pessoa mandava Pix de 1 centavo pelo Pix. Para fazer as considerações. Porque tinha ali a medida protetiva, não podia chegar, não podia se comunicar, mas fazia pelo Pix. Nossa Porque quem vai pegar Senhora. pelo Pix? Que vergonha, É um que absurdo, tristeza. né? Aí eu falo, tá lá nas patologias. Então, essa questão do trabalho, senhores empresários, né, e empresárias, a mulher, ela precisa do trabalho. Sim. E ela precisa de apoio nesse momento. Então, eu fui vítima de violência. Na minha época, não tinha Lei Maria da Penha. Porque se eu não fui a primeira
mulher dessa cidade, eu fui uma das primeiras mulheres de Indaiatuba a ter uma medida protetiva. Porque eu lembro que eu cheguei na delegacia, e agora aqui, né, eles já sabem disso, eu sempre falo sobre isso. Eu cheguei na delegacia, eu escutei, isso em 2006, eu escutei, você apanhou todo esse tempo e agora que você vai fazer um boletim de ocorrência? Porque não tínhamos Lei Maria da Penha. Até tinha acabado de sair. A lei ela é do dia 28 de agosto de 2006. A minha medida protetiva é do dia 2 de setembro de 2006. Ainda não tinham... Como diz, a lei não pegou, né? Então eu fui... E muitos nem conhecimento, né? Não. Porque é o que você falou, precisa Não estudar, tem, precisa se atualizar. Não, e a lei só foi considerada constitucional em 2012. Porque havia delegados, promotores e magistrados que falavam, não, Uma resistência. é inconstitucional, homem e mulher é igual. Ok, perante algumas coisas. Mas mulher morre do quê? Feminicídio. Dentro de casa. Homem morre do quê? Disputa de tráfico e de briga no trânsito e de velocidade no trânsito. Aí não existe a igualdade, né? Tá. Tem uma diferença. Homem morre dentro de casa, vítima de violência doméstica? Até morre, mas é 0,0 do 0 do 0. Na estatística, Não dá. né? Não rola. Não rola. Agora, a mulher, não. É gritante e elas só crescem, infelizmente. Exatamente. E agora cada dia tá no nível mais baixo, né? Porque a gente tá chegando nas crianças. Exatamente. Agora o agressor, o criminoso, Entendeu? não para só na mãe. Não, Ele está vai atingindo... pegando os filhos, tá? Que é uma patologia gigantesca. Sim. É isso. Acho Sim. que eu respondi o que você me perguntou. Respondeu muito mais. E é muito triste a gente ter que escancarar tudo isso Sim. nos tempos de hoje. Mas enquanto existir uma mulher sofrendo violência, a gente tem que berrar E aí as gritar pessoas mesmo. perguntam, o que aconteceu, né, no meu caso? Gente, não aconteceu nada, porque eles entenderam que a medida protetiva era um processo criminal e foi arquivado por falta de provas. Hoje, a medida protetiva, inclusive uma outra orientação. A medida protetiva, quando ela é arquivada, não significa que ela tá sem efeito, tá? Isso é muito bom de se saber, quando né? ela é arquivada, mantida, ela é mantida. Agora, quando ela é revogada, aí perdeu o efeito. E em que momento ela pode ser revogada? Quando, Lê? por exemplo, a mulher ela quebra a medida protetiva. E aí, ela liga pra ele. Tá. E isso é comum. E aí ele Ela liga, usa por exemplo, disso, ela Ale? usa disso. Por Tá. exemplo, ela liga pra falar: meu filho, você não entregou a criança No horário. no horário. Eu tô aqui esperando. Onde vocês estão? Você não me dá notícia. Que é meu filho não atende. Aquele apelo de mãe, né? Apelo de mãe. É. Aí ele pega aquilo e põe lá no processo. E usa de má fé. Isso. Quando tem advogado, o juiz manda o advogado se manifestar sobre aquilo. Abre. Aí tem uma justificativa. Aí eu vou lá e me justifico. Mas a maioria, às vezes, não tem o Não. advogado. Às vezes não. Então, a orientação é procure a delegacia para falar que a criança não chegou? Não, a delegacia caminho? não serve para isso também. Tá. Pra Tá? onde a gente vai? Quando a criança. Não, ela pode até ligar. Ela pode mandar uma mensagem. Que aí Estou mandando uma mensagem somente saber- para saber do nosso Não filho ligue. que você não entregou. Registre via Registra mensagem. para saber o que é que tá acontecendo. Ok. Tá? E também é aquela coisa, nem procure os familiares, registre para ele mesmo, né? Exatamente, pode registrar, não tem problema. Isso não significa que você quebrou a medida protetiva. Tem Porque algo maior. Tem algo entre maior vocês pra ali. cima. Agora, se ligar para dizer assim, vamos sair no final de semana, Não. daí vai quebrar a medida protetiva, tá? E aí você precisa fazer, eu falo, quando você quebra a medida protetiva, os dois precisam de tratamento, tá? Porque, infelizmente, a questão do conflito é um problema psiquiátrico, Sim. porque tem gente que se alimenta de conflito, Sim. e aí você vê... É um vício. É um vício. Às vezes eu falo para cliente, você não vai conseguir... Não falar? Não, estar nesse processo, você precisa de uma terapia. Por quê? No primeiro problema, porque o processo judiciário são perdas, né? Você não perde, são batalhas, né? E é longo, Você não né? perde a guerra. E é longo. É longo. Então, são perdas temporárias. Você precisa se preparar para isso. Então, primeiro, negativa do juiz, por exemplo, de uma pensão para ela já quer voltar. Aí eu falo, não, calma. Né? Não, doutora, tá vendo? Deu tudo errado, eu vou voltar, porque meus filhos... Eu falo, você vai apanhar de novo, vai acontecer de novo, vai ser pior, vamos conversar. Eu tenho que falar, vamos pra terapia. Porque ela precisa primeiro se entender como pessoa. Sim, a se fortalecer.
como mulher, Sim. né? Para depois ela conseguir ajudar os filhos. Porque nessa ânsia de querer ajudar os filhos, ela não se ajuda e não ajuda os filhos. É igual quando a gente anda de avião. A máscara. A máscara primeiro é em você. Por mais que você ame os seus filhos, Primeiro mais é que em você. você, porque senão você não consegue salvar Socorrer ninguém. Então eu Sim. sempre tenho esse diálogo com Sim. essas mulheres, né? Para que a gente, vamos lá, primeiro salve você, depois você salva o filho. Justamente. E tudo vai dar certo. Esse né? é o caminho, né? Esse é Não o podemos inverter. E na terapia, gente, não é problema para ninguém, tá? Não, pelo Já amor foi de o Deus, tempo que as pessoas de ser falam, um ai, tabu, vou, de falar, vai lá porque você é louca. Não, Você eu vou lá sabe porque eu preciso de que até a tratamento. questão da psiquiatria, né? Quando você procura um psiquiatra, eu acho que já foi também aquele lance de você é louco, você é desequilibrado, né? Então, quem tá na psiquiatria, quem toma um remédio controlado, eu costumo dizer assim, se você tem um problema no coração e para você viver bem, você muitas vezes não tem que tomar esse remédio ao resto da sua vida. Isso. Então, a psiquiatria, ela também precisa ser compreendida dessa forma. Sim. E muitas vezes, nem é para a vida toda, mas são períodos. Então, às vezes, você não está produzindo ali um hormônio, alguma coisa, você precisa do remédio para que ele trabalhe, para que ele haja e coloque em homeostase, né? Exatamente. O seu cérebro, o seu corpo ali, para que você tenha o equilíbrio e a clareza para poder se fortalecer junto com a terapia, porque muitas vezes só a terapia não resolve, caminha-se junto. Porque se né? for psiquiátrico, né? Se a questão Sim. for de medicamentosa, Sim. não adianta só a terapia. Não. O medicamento, muitas vezes, ele é para te centrar, né? Para que você esteja consciente, preparado para trabalhar feridas e traumas com a terapia. Exatamente. Então, é um combo. E eu acho que a gente, depois da pandemia, desmistificou bastante a questão de buscar ajuda, né? Precisamos. Então, isso eu falo que é a parte considerável boa pós-pandemia, que até os RHs fala da saúde mental. Exato, e tudo exato. mais. Eles compreendem a necessidade das pessoas se cuidarem, né? Porque Porque senão a gente vive tempos difíceis, né? a gente tá muito no rápido, no imediatismo. Sim. E isso dá um bug, né? Porque a cabeça, peraí, até o cérebro entender o que tá acontecendo. Quem tem ansiedade, não dá pra ter um celular. Eu não uso relógio, porque eu sou uma pessoa que eu vou ficar também toda não hora gosto. Sim, as Não mensagens ali, né? porque você fica assim, fora de falta de educação, né? Sim. Você tá conversando com a pessoa e fica assim, É. no relógio. E a notificação no celular. Porque aquilo já te dá, você tem que responder, você tem que responder, você tem que uma responder. pressão, né? Uma pressão. Do imediatismo, Isso. que é o que a gente vive hoje. Exatamente. Em tudo, né? Bom, muito bom o nosso papo. É sempre muito bom conversar com você, porque eu acho que você fala, apesar de ter todo, né, um linguajar, um português todo coloquial ali para o que se precisa, mas quando é para falar para as pessoas, você é tão clara, você é tão simples e objetiva, que eu acho que isso faz com que todos consigam entender o que a gente está falando aqui. Né? Mas eu acho que tem que ser assim. Sem dúvida. Para falar Pra se fazer entendido. eu falo lá nos meus processos e eu escrevo. Sim. Porque até com o juiz eu falo assim. Esses dias eu despachei com um juiz de outra comarca e ele falou para mim assim, não, porque você tá achando que eu vou conseguir resolver isso? Eu falei assim, se Vossa Excelência não vai, então vamos chamar o Chapolin Colorado. Aí ele deu risada, né? Claro. Mas é que eu sou assim mesmo, Sim, né? sim. Eu acho que eu tô conversando com os meus pares, são as pessoas que estão trabalhando comigo. Sim. Eu respeito o juiz pela cadeira que ele está sentado, mas ele não é mais que eu e ele não fez concurso para Deus, não passou e foi ser juiz. Então eu tenho que tratar ele sim, mas eu converso com ele de igual para igual. E acho que eu falo, né? Acho que é por isso que eu sou tratada, respeitada pelos meus pares nessa situação. E eu converso mesmo e eu falo de igual para igual, porque eu quero que essa nossa conversa chegue em maiores mulheres possíveis, quantidade de mulheres possíveis, para que elas tomem coragem. Porque, gente, como eu falei, eu sofri violência. Eu também achei, né, que não ia ter saída. E olha onde eu tô. Então a gente ajudando tantas mulheres. E a gente consegue. Sem dúvida. Ale, e me fala uma coisa. Para todo tipo de violência, existe uma medida a ser tomada? Existe. Porque nós temos várias, né? Várias. Moral, sexual, rede social, o famoso nudes, né? Porque ali na intimidade com seu marido, com seu namorado, enfim.
aquelas imagens, né? A gente vê muito sobre isso hoje, Deep Web. Isso. As pessoas não sabem o que é a Deep Web. Não sabe. Conversa com a O gente que aqui. que acontece? O que que é a Deep Web, né? A Deep Web, ela é uma outra internet. Uma internet onde as pessoas, né, praticam os crimes de verdade. Então, por exemplo, essa foto que a pessoa tira da calcinha da criança, isso vende, gente, isso dá dinheiro. Então, não mande. Eu sempre falo, eu tô As apagando partes íntimas da a criança, parte íntima né? da criança, mas estou mandando para minha advogada. Você não tem que mandar para ninguém, porque se alguém roubou o seu celular, ou o meu, é que o meu eu já caiu no meu celular, já tá na nuvem, né? E eu já apago as coisas. Mas roubou o seu celular e tem a foto, vai ser vendido. Isso vale dinheiro. Que eles trabalham com várias... É um combo de fotos, é um pacote, né? Exatamente. Todo mundo fala, ai, mas hoje tá chato, porque eu dançava o tchan na boquinha da garrafa. Ok, mas quantos celulares gravavam o tchan na boquinha da garrafa? Não se gravar. Não se gravava. Hoje, vai colocar um tchan e a boquinha da garrafa, tá? Pra todo mundo ver. E aí cai na rede, cai na Deep Web. Tá? E aí é difícil. E é um mundo nojento, Isso. criminoso. Eu, Alexandra, não sou a favor de mandar nudes pra ninguém. Porque as adolescentes mandam e cai na rede. Elas não estão nem mandando e está tendo aquela questão de manipulação pela inteligência artificial, que já está dando problema. Né? Então, isso é crime. Compartilhar, aí eu falo, né? Tem o grupo dos homens, grupo da machaiada, que recebe pornôs. Você sabe, e você compartilha. Você sabe da onde veio esse pornô? Ah, veio lá do estúdio, não sei da onde. Não, você não sabe. Às vezes são vídeos caseiros que foram feitos por mulheres na intimidade e você está compartilhando. Isso é crime. Isso é crime. Se pegar, você responde. Pode ser mais difícil de pegar, mas se pega, se né? pega, mas se pega. Se for o namorado, a relação íntima de afeto, que é aquele que saiu no Tinder, né? E aí é bom a gente falar do contexto da medida protetiva, por exemplo, e da Lei Maria da Penha. Ela pega no contexto de violência familiar, que nem eu falei, de idoso, do filho, né? Maior que bate na mãe. E também na violência doméstica do marido para com a esposa. E na relação íntima de afeto, que é do namorado. Que é do crush, daquele, né? Um rapaz que você saiu uma vez. Uma noite nada mais. Já dá problema. Já dá problema. Porque muitas vezes o rapaz vai falar, imagina, você é louca. Isso. Nós não temos nada. Exatamente. Foi só uma noite. Isso. E também tem uma outra situação. Na relação de trabalho. Se você é perseguido por um colega de trabalho, você pode fazer o uso, por analogia da lei, sem nenhum tipo de intimidade. Como o idoso também pode fazer o pedido da medida protetiva, um idoso homem, né, pessoa idosa, homem, da filha que bate, como eu já consegui, num plantão, sem DDM. Você vai lá e fala, olha aqui o que a filha faz. E aí, uma medida protetiva, tira de lá. A gente tem a OAB também para isso? Tem que ter. Mas aí, continuando da violência sexual, depois eu falo da OAB. Da violência sexual, não precisa ter o ato em si, tá? Então, só esses compartilhamentos já são... suficiente. São crimes. E qual é a medida? Primeiro, uma medida protetiva para afastar essa pessoa e depois uma obrigação de fazer ou até mesmo a quebra da telemática num processo criminal, que é igual uma investigação de interceptação telefônica, que é a quebra da telemática, é a quebra de tudo que você tem de telemática. E-mail, nuvem, tá? Celular, WhatsApp, tudo. Isso é a telemática. Suas redes, é possível. Aí vai descobrir qual foi o caminho e impede. Você, se está fazendo o compartilhamento pelo Google ou YouTube, ações contra essas, pedindo, né, ofícios para essas redes, para elas bloquearem. Mas caiu na rede. É porque o controle dessas... Aonde você tem a origem, você chega e fala... Ok. Para. Mas quem já baixou... É isso, Daí aí tá no celular pessoal da pessoa. Isso. Daí não dá pra controlar, tá? Então por isso que eu falo, não é legal mandar nudes. Para as meninas, né, doutora? Adolescentes, não mandem nudes. Não tem necessidade. Não tem. E assim, a gente vive hoje um mundo que eles cresceram achando que isso é normal. Exatamente. Né? Mandar a sua intimidade, as suas fotos sensuais, que ela tá os adolescentes estão todos sexualizados muito precocemente, né? E isso é um problema. E não é legal.
Sim. Não Porque é o seu legal. corpo é sagrado, né? A sua intimidade. Exatamente. E precisa ser preservado, precisa ser orientados. Os meninos também mandam nudes, né? Sim, Então, mandam, claro que mandam. os adolescentes, por uma questão, até entre amigos, às vezes, porque tem aquelas fases dos meninos, Sim, né? sim. Deles fazerem aquelas coisas de adolescentes, vamos dizer assim, certo, errado, enfim, cabe a cada pai orientar, né? Exatamente. E torcer para que não façam, porque às vezes os pais orientam, né? E eles acabam. Mas aí entra nos desafios, né? Sim, sim. E aí é aquela coisa, meninos, não mandem também, né, as suas partes íntimas. Eu acho que Não, não tem que mandar nada, gente. Tem que ficar aí com o seu corpo tranquilo. Mas também não é pra usar um moletom encapuzado, pelo amor de não, Deus, no não, calor de não. Indaiatuba, em É, 40 não graus, há eu vejo os necessidade adolescentes, disso, né, ali. Mas Sim, também mas é uma é a fuga. fase, é a É uma fase. fase, é uma Você fuga, sabe que às né? vezes meu filho vai dormir de moletom, eu falo, Pedro, pelo amor de Deus, filho. Ele, mãe, eu tô tão bem assim. Eu falei, então tá bom, então você tá bem, vai dormir, porque é bom. Mas não sai no calor, No Pedro. calor, não vai Pedro, não saia desidratar, no meu calor. filho. Mas você perguntou sobre a OAB. A Sim. gente tem o convênio, tá? Ah, Hoje nós temos aí o atendimento para vítima de que legal, violência. Ale. E na DDM também a gente tem o plantão da Tá. Ordem dos Advogados, que é de segunda, quarta e sexta, das 9h30 ao meio-dia. Então, se a mulher quiser ir ao plantão, tirar dúvidas, porque ela não, se ela sair de casa, ela não perde o direito, não existe abandono de lar, tá? Não existe mesmo, gente, o abandono de lar. Não existe nenhuma hipótese. Imagine você ser, então, agredida. Sim. Não perde a guarda dos filhos. É justificado, É né, justificado. ela ter saído. Exatamente. E a própria lei Lei Maria da Penha dá quais são os recursos que essa mulher pode buscar. Por exemplo, na própria medida protetiva, há a possibilidade de solicitar os alimentos. Tá? Não precisa entrar com uma ação para os alimentos. Naquela urgência, Já é possível. é possível pedir os alimentos. Também é possível que você peça para a polícia te acompanhar até a sua casa para você pegar os seus documentos pessoais, seus objetos pessoais. É tudo isso. É uma proteção. É uma proteção. Sim. Pode ser acompanhado também a prefeitura, né, através da polícia, Sim. levar essa mulher de volta para a família, proceder com passagens Sim, e tudo sim. mais, tá tudo na lei. Isso não, né? Não Sim. é a prefeitura, gente, é a lei. A prefeitura Ela só cumprindo executa, a é. lei, Sim. tá? E também a troca de matrícula da criança. Da Então ela tá, escola. por exemplo, morava no Campo Bonito, tinha uma escola lá, mas o parente mais próximo que vai acolhê-la acolher? Acolhê-la, tá certo. Acolhê-la. Lá no Jardim Morumbi. Certo. Então, se é a escola da prefeitura, também pode mudar a O matrícula Estado também. do estado É. também. O Estado também deve Isso. conseguir, né? E em casos mais agressivos, né? Em casos assim muito extremos, pode mudar o nome da mulher naquela proteção, igual o programa de proteção de testemunhas. Entendi, Tá? isso eu não sabia, Lê. Pode Olha mudar, só. inclusive dentro do Prodesp Ah, da criança, na matrícula sim, da sim, criança, sim. ela vai com o segundo nome, como se fosse um nome social, Certo. para que não seja encontrada. Preservar, entendi. Para preservar. Entendi. Olha só. Muita, Tem muita coisa que. A lei é linda, tá? É uma lei afirmativa, uma lei que traz conceitos do que é a violência, porque a gente tem lá violência moral, a psicológica, a física, a patrimonial e a sexual. Sim. Só que esse é só um rol de exemplos, porque a gente pode falar da questão, por exemplo, da obstetra, Uhum. que hoje, Sim. né? Sim. Muitas manobras que eram feitas, não pode fazer mais, é uma violência contra a mulher. Sim. Porque E ninguém precisa conta se isso, né, gente? conscientizar, né? Exatamente, precisa se conscientizar. Existe uma violência aí obstétrica muito grande, de pessoas que subiam em cima da mulher. Meu Deus. Né? Eu lembro quando, Atrocidade, né? em 99, quando eu estava em trabalho de parto, lá em Campinas, tinha uma menina, uma adolescente de 16 anos do meu lado, e ela foi muito humilhada. Eu ali, com 21, já estava morrendo de medo, porque ninguém te conta, né?
que essa parte dói, Sim. né? Que a maternidade não é tão linda assim, não, né? Não, ela é Mas ninguém te floreada, fala mas- isso, né? Porque também é outra história. Sim. Nós nascemos para ser mãe, né? Nossa Nem, Senhora. não tem nada disso, É. não, gente. A gente vai aprendendo com os dias que não veio com manual. Não existe, não tem cartilha, Não eu vem. costumo falar. Exatamente. Até porque quando Deus falou para Maria que ela ia ser mãe de Jesus, ele não deu um pergaminho para ela, com tudo que ela tinha que fazer. Exato. Deixou, você vai aprendendo ser mãe na experiência do dia a dia. E é o que nós E cada praticamos fase aqui, né? Mas essa menina sofreu violência obstétrica e hoje eu fico pensando, O trauma. o trauma que essa mulher, né, tá aí. Acaba, às vezes, nem tendo um outro filho depois. Exato. Né? Mas eu não quis, e olha que eu nem tive tudo isso, eu falei, parir nunca mais, pode criar vários, mas parir não. E é parir mesmo, viu, gente? Não é um termo pejorativo. Não é. Tá no dicionário, tá? Sim. Mas é isso. Ô, Ale, e me fala uma coisa. Tem algum relato bacana pra você dividir? Claro, sem expor a pessoa, de que deu muito certo. Você poderia dividir algo com a gente assim? De medida protetiva? Nossa, vários. Eu conheço vários. Vou contar dessa do caixão mesmo, que a gente conseguiu para ela a medida protetiva, depois a gente fez o divórcio para ela e hoje ela está super bem. Ela voltou para o emprego dela, que era de comissária. Ela, Olha. né, hoje ela está morando fora do país com o filho. Foi super bem, conseguiu. O que é importante é que a gente tenha que. Eu falo assim, eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas é isso, ajudar essa mulher. Sim. Então, eu faço trabalho de escuta sem nenhum tipo de julgamento. Porque, gente, eu sofri, eu sei que é difícil. Eu escutei, você vai fazer BO contra o seu marido? Ruim com ele, pior sem ele. Né? Só mulher rampeira que vai. E minha avó falou isso pra mim. Onde você viu você na delegacia fazer um BO contra o seu marido? Mulher rampeira, gente, vocês procuram o que é isso, né? É um termo antigo, mas são, assim, mulheres da vida. Mulheres da vida que vão na delegacia, não mulheres corretas. Mas eu sou da vida, porque eu tô aqui na vida. Sim. Mas era os termos que os mais antigos usam, né? Pra diminuir. Expressar, pra dizer sobre o que eles acreditavam, né? Exatamente. Porque nem essas moças a gente tem o direito de falar isso. Né? Agora, você imagina você tomar coragem de chegar na delegacia, tomar coragem de chegar no escritório de advocacia e pedir ajuda e você julgá-la. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, para os advogados que eu mentoro, que cuidado com o que você vai falar, porque você afasta a vítima do sistema de justiça. Muito triste, né, na verdade, E aí, ouvir isso exato. de um profissional. Exatamente. Né? E aí, quando a gente fala isso, que vai afastar essa vítima do sistema de justiça, eu falo desde do policial que atendeu. Sim. De novo eu vim aqui? Vocês estão de palhaçada, hein? Aí ele vira as costas e ela toma um tiro. E aí, quando eu faço a capacitação, que eu sou convidada, né? Eu já fiz aqui em Indaiatuba, e já fica aí, gente, quiser me chamar de novo, da guarda, sim. ou da PM, que eles chamam, vem contar aqui, vem nos ajudar, porque tem muita gente que tá lá, mas eles não têm a aula de violência doméstica. Não tem a prática, né? Sim, Quem tá saindo agora. E aí, quando a gente chega lá com esses relatos e a gente escuta o outro lado, eu escutei assim, mas a gente tem medo, porque pode dar um abuso de autoridade. Deve acontecer, né? Ela não quer mais, ela desistiu. É claro que ela desistiu. Porque ali ela viu que a coisa vai acontecer. E ela tá com medo do que vai acontecer com ela amanhã. Posteriormente. Se o cara for preso, né? O que ele vai voltar pra fazer? Se ele for preso e sair, for solto. E acontece, né? E acontece. Então a polícia pergunta, né, pra mim, o que a gente deve fazer? Eu sempre falo assim, leva pro delegado. É o delegado que tem que resolver. É ele que tem que falar. Você vai fazer a sua ocorrência. Mas ela não quer registrar. Então você registra no RA que você teve lá. E que aconteceu não quis isso. Primeiro, perfil. Segundo, no segundo momento em que ela for realmente fazer a denúncia e ele é muito agressivo, eu posso buscar. Eu já busquei várias vezes, tá? Lá na guarda, o registro de atendimento. Que me auxiliou para fazer um pedido de medida protetiva, porque já houve atendimento. Que o guarda foi lá e fez esse Já fui no batalhão. Legal. Aí o batalhão não fez, mas o carro saiu. Entendi. Teve uma chamada no 90, você pode andar?
Mando, você pode fazer o pedido. Descumprimento de medida protetiva. O COI é muito bom em me ajudar nisso. Funciona, né? Funciona. E assim, a gente faz o quê? Não é pedido judicial, viu? Claro. Não vou lá bater no COI, não, viu, gente? Bater lá, Tudo porque dentro da lei. tudo dentro da lei, Sim, viu? sim. No COI não tem amigo lá, não. A gente pede para o juiz um descumprimento Certo. da placa dele, do carro. Aonde estava nesse dia o carro? Ele estava na porta da casa dela. Ele fez o trajeto do prova. trabalho dela. Descumprimento de medida protetiva. Tá. Então a gente tem isso. A nossa cidade É tem maravilhosa esse nesse serviço sentido. para nos Isso, oferecer. assim, eu falo, todos os lugares que eu vou palestrar, que eu falo isso, que eu levo lá, né? Eu, claro, tiro a placa e mostro, olha aqui, tá Sim, vendo? Isso sim. aqui provou que houve um descumprimento. A gente nem tinha ideia, né, de que atinge até isso. Atinge até isso. Fora que assim, né? Eu sou muito fã da guarda, né? Então, por isso Eu que também sou. eu Eu aproveito aqui o momento para parabenizar, porque a gente trabalha com eles e eles são, assim, uma né? sumidade, são exemplos. Rossi, Sim, mora no todos. coração. Ela é uma querida. Exatamente. Sim, o nosso secretário Lima Exatamente. também. Eles são excelentes. Eu sou muito fã. Eu também. A gente já teve casos, né? Eu estar com meu marido num domingo de manhã e a gente vê uma moça pulando da bis. Meu Deus. Né? A pessoa pulou em movimento da bis. Não é algo normal de Não. fazer, né? E aí o cara parar e começar a agredir, tal, e a gente ligar no 153. Olha, não deu um minuto. E aí ela foi. E aí o cara fugiu com a bis, e eles foram, né, pegaram ele em quarteirões à frente, Uhum. mas numa efetividade. Não existe. E aí o recado que eu deixo é, quando tiver acontecendo a violência, quando ela estiver acontecendo, 153. Que é o flagrante. Acabou. Não 190, por que o não 190? Não nada contra a PM, mas é que a PM vai cair lá na central. Ela não sabe onde é a 53 tá Pepsi. aqui. Se você falar assim, tem uma agressão acontecendo na frente da Pepsi, a guarda já sabe onde é a Pepsi. Existe um monitoramento das viaturas e eles vão acionar a que estiver mais próxima. Exatamente. Esses dias eu estive na sala do Lima, fui conversar com ele, tratar de um assunto também muito importante. E aí eu olhei a tela ali da TV dele, eu falei, Lima, o que é isso aqui? E aí ele me explicou. Essas viaturas, as verdinhas, a vermelha que tá quebrada, tinham duas apenas, viu, gente? E ele me explicou tudo e ele falou assim, Marcela, você precisou, você acionou, a gente vai ver qual é a que tá mais rápido. E aconteceu com a minha irmã também. Dia do aniversário, minha irmã caiu num golpe aí daquele do aniversário. O motoboy. Verdade. O motoboy, ela saiu na EPTV, foi um A gente sucesso. viu. Gente, o trabalho da guarda, pegaram os caras, né? Pegaram os caras. Ela conseguiu tirar a foto da placa rapidamente. Ela ligou, acionou, explicou. E assim, em 1 hora, os caras estavam presos. Aí ela foi na delegacia, enfim, e tudo caminhou. Mas funciona. É uma efetividade. É maravilhoso a guarda de Indaiatuba, realmente. E o botão do pânico nem se Ai, fale. nem fale sobre o botão do pânico. E pode derrubar o celular, pode quebrar, pode jogar na água. Acionou, Acabou. a guarda chega. Chega. É muito bacana mesmo. E através da medida protetiva, né, Ale? Isso, tem a medida... Para ter o botão do pânico, precisa Sim. ter uma medida protetiva. Aí precisa avisar a guarda Que aí entra para ser o cadastrado. caminho das rosas, isso, né? caminho das rosas. Aí vai ser cadastrado a medida protetiva. Sim. Né? E aí a gente vai... Eles acionam, né? Se Sim. precisar, tá lá. Mas tem que ter. Não é para qualquer um, gente. Eu já escutei outro dia, mas eu queria um botão do pânico porque ele me ameaça. Não, então vamos fazer A medida protetiva. a medida protetiva, vamos ver se o juiz vai te dar, e aí a gente cadastra. Certo. Tá? Falando da medida protetiva ainda, as pessoas perguntam, mas pode negar? Pode. Há a possibilidade de ter. Se o juiz, principalmente, não verificar a veracidade do que você está falando. Por isso, tão importante usar de forma correta, Consciente, honesta. né? Sim, com a necessidade mesmo, né? Não usando a favor de benefícios Para próprios. se vingar. Não é o correto. Sim, Não é sim. o correto. Ô, Ale, eu queria conversar com você mais horas possíveis, então eu vou aqui já quebrar o protocolo e já deixar um convite em aberto para a gente voltar, tá? Ótimo, tô aqui. Porque tem muito assunto, tem muita coisa para esclarecer para as pessoas, para dividir para as pessoas, para as mulheres, né? Porque esse papo hoje, mais do que nunca, é gritando para nós todas mulheres, da classe mais alta à classe mais baixa, né? De nível social, intelectual, financeiro, é para a mulher.
O assunto aqui hoje é para a mulher. E então, assim, muito, muito obrigada Imagina. por dispor do seu tempo, né? Do seu tempo, do seu conhecimento e abrir, assim, tão lindamente um assunto que é tão dolorido, Dolorido. né? É tão, tão triste. E que cada vez que eu estudo bastante, né, sobre os números, sobre o que acontece, e assim, é desanimador ver o quanto ele está crescendo, né? Quantas mulheres virando estatística. Então eu me sinto na obrigação, enquanto pessoa pública, enquanto pessoa que se comunica, que quer falar, de falar de assuntos tão importantes, porque é através do conhecimento que a gente consegue ajudar as pessoas. É porque o conhecimento liberta. Sim. E a gente precisa desse conhecimento. Eu, como fui vítima de violência, às vezes eu falo assim, eu como vítima da violência, aí todo mundo olha pro meu marido, né? Não, gente, meu ex-marido. Como eu fui vítima, eu acho que a minha história, ela não precisava ficar na gaveta escondida. Ela tinha que ter um sentido. Se eu já passei com isso, tem que fazer isso, né? Vamos pegar um limão, fazer uma limonada, uma torta de limão e vamos indo. Sim. Então, o meu trabalho social, para entregar para a sociedade, é isso. É levar conhecimento. Eu faço palestras sobre isso, faço empresas de assédio e tudo mais, e eu não cobro, tá? Por que eu não cobro? É o meu papel social. Eu quero que as pessoas, eu quero que as pessoas tenham conhecimento e que essas mulheres possam olhar para mim e falar, olha, ela conseguiu, eu também consigo. Tá? Como, então, como a gente diz, né? Casos de famosas, casos de mulheres desconhecidas, sim, mas que todas contribuem quando se fortalecem e se exatamente, encorajam, inclusive depois de ter passado pela violência, em falar sobre ela. Exato. Bom, você tem toda a minha admiração e meu respeito, obrigada, né? Mar. Você sabe disso. E, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, viu? Fiquei muito feliz de tê-la aqui. Eu tô muito feliz, porque eu te admiro também, você sabe disso. Obrigada, eu acho que o seu trabalho é fantástico, né? E a gente precisa de mais mulheres com coragem de colocar o tema, Sim. de expor o tema, e coragem de estar, né, na frente aí, se candidatando, concorrendo. E eu acho que tem sucesso e vai para fazer a diferença. Muito tá obrigada. Bom? E vou contar com o seu Muito apoio, obrigado, com viu? certeza, Vamos viu? que vamos. Gente, eu tô na rede, viu? Me É sigam. isso aí, por favor. Coloca lá, depois ela coloca aí o arroba. Coloco o link do Instagram, coloco Claro. se tiver palestras suas na internet, depois você me manda também. Vamos propagar tudo isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Uma alegria tê-la. Beijo. Gente, e nós encerramos aqui mais um Pod Buono de forma muito especial e falando sobre algo extremamente importante, relevante e que precisa ser falado. Então, você que está nos assistindo, eu lhe faço um pedido: compartilhe. Não precisa fazer sentido, não precisa buscar, é aquela pessoa ou aquela outra. Só manda, só envia, porque isso cria uma corrente e se fortalece. E se a gente conseguir ajudar uma pessoa, 2 pessoas, nós já estamos fazendo a diferença. Muito obrigada.